Então, mais aqui nesse dia, nessa escola dominical aqui para estudarmos a palavra de Deus e falarmos realmente aquilo que algumas pessoas aí fora não gostam de falar, porque tem medo de que as pessoas vão embora. E você sabe que se alguma pessoa sai daquela igreja, a maioria dos pastores eles não estão muito preocupados porque a pessoa está saindo e é uma alma que se vai, mas sim é um dinheiro que se vai, porque a maioria de hoje está visando mais essa condição financeira do que alma. E aqui nós não temos esse problema, nós não temos essa dificuldade, porque o que prevalece é a palavra. O que prevalece é o que diz a palavra e não o que eu digo. Porque o que eu digo de nada vale. Mas se eu digo e esse dizer está baseado na palavra, eu não tenho nada a temer. Eu não tenho nenhum constrangimento e não tenho medo de falar. Então hoje eu quero falar sobre a força que você acredita ter. É interessante isso. A força que você acredita ter é aquela que te faz com que você olhe para o outro e diga assim: eu não sou como ela, eu não sou como ele. E a minha dedicação, a minha comunhão está num patamar tão elevado ao ponto de que tudo que eu faço, Deus está assinando embaixo. E é interessante que essas pessoas perderam a consciência, perderam a noção de que corpo elas estão. Claro que todas as nossas orientações têm que ser bíblicas e essas orientações é que nos orienta sobre aonde pisamos, o que nós pensamos, o que nós falamos e o que fazemos. Porque precisa de orientação para tudo isso. Mas, infelizmente, algumas pessoas acreditam que por força própria e decisão própria, a pessoa pode conseguir fazer isso. Então, eu quero falar aqui de um personagem que não teve nenhum problema, não teve nenhuma dificuldade em lidar com a sua própria natureza. Carne. Não a carne em si. Porque a carne em si não é nada, porque a alma é que dá vida a esse corpo e eu só mexo esses dedos porque eu tenho vida. Algo dentro de mim faz com que eu fale, algo dentro de mim faz com que eu veja e mexa essas mãos. Então não adianta aí alguns irmãozinhos fazer alguns sacrifícios dizendo assim: nós vamos sacrificar a alma. Ou melhor, nós vamos sacrificar a carne. Claro que quando a pessoa tem esses pensamentos, não deixa de ser um pensamento pagão. É interessante, a pessoa diz assim: eu sou cristão, mas tem práticas pagãs. Ou seja, os pagãos tinham essa concepção de que o corpo é ruim, o corpo é mau. E os pagãos acreditavam, e muitos outros pagãos que ainda existem, acreditam que se eles machucarem, flagelarem a carne, se eles fizerem tudo que a carne venha a ser meio que destruída, essa é a maneira de libertar a alma da prisão que a carne está fazendo a ela. E isso é o ensinamento pagão. O que a gente tem que fazer é ter essa comunhão com Deus através da sua palavra para ter aquele controle sobre os impulsos da alma sobre o corpo. Aí sim, aí você consegue fazer algumas coisas
que correspondem à palavra de Deus. Caso contrário, você não conseguirá. E quando você consegue, coloque uma coisa na sua cabeça. Você nunca será 100% perfeito. Para começar, você nunca será 100% perfeito. Então, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala acerca dele e acerca das instruções que ele recebia, para que aí então ele pudesse ser orientado sobre aquilo que ele deveria fazer e aquilo que ele não deveria não fazer. Aqui em Romanos capítulo 7, versículo 14 em diante, o apóstolo Paulo abre o coração e ele olha para ele. Nós sabemos que o apóstolo Paulo é um homem extremamente dedicado, um homem totalmente ligado a Deus e teve experiências geniais com Deus, mas ele nunca deixou de reconhecer a sua natureza humana, que era essa luta constante que lhe fazia se afastar de Deus, mas ele estava sob orientação do Espírito e da Palavra, e isso fazia com que ele fizesse o que era correto. A Lene se assustou porque um carro freou. O carro freou, chamou a atenção. Nós estamos em pleno século XX, um carro que freia chama a atenção de muita gente. Que é a coisa mais natural do mundo, frear. Então aqui em Romanos capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte, vamos ler aqui o primeiro versículo, a gente para e a gente vê o que a gente pode entender. Então, o versículo 14 diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, e eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então ele fala, já está claro, que a lei é espiritual. Então, se a lei é espiritual, a lei não é do mundo. A lei, ela vem do céu, ela encarna para a linguagem humana, para que dessa forma a gente possa entender o que Deus quer. Porque se a lei viesse na linguagem do céu, nós não entenderíamos. Então a lei, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela encarna na linguagem humana e nos faz entender o que é que Deus quer de nós. Então pode ter qualquer livro que você conheça aí fora, todos os livros são daqui de baixo. Matemática, geografia, filosofia, psicologia, sociologia, todas essas questões são humanas e daqui de baixo. Mas a lei, a palavra de Deus, não é daqui. Ela vem do céu para nós. E ela nos traz essa instrução. Para quem? Como o apóstolo Paulo fala, para nós que somos carnais. Sabe o que é ser carne? É fazer exatamente o que o mundo terreno quer que nós façamos. Quero beber cachaça, quero fumar maconha, eu quero me prostituir, eu quero fazer todas as coisas aonde a carne tenha o seu prazer. Isso é ser carnal, isso é viver conforme a carne. Só que o apóstolo Paulo sabe, porque bem sabemos que a lei é espiritual e eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então ele estava escravizado pelo pecado, ele vivia a vida carnal, só que ele sabe que aquilo que ele agora aceitou como verdade em sua vida, porque fé é escolha, você escolheu seguir, você escolheu crer, e agora você está num patamar espiritual de entendimento. Mas não deixa de dizer, não deixa de fazer de você um ser de carne. Você ainda está na natureza pecaminosa. Entenda isso. Você ainda está na natureza pecaminosa. Pare de ficar se gabando que você é mais santo, pare de ficar se gabando que você é mais perfeito e que você faz mais a vontade de Deus e que você é o preferido do Paizinho do céu. Não é, não existe isso. Não existe isso, não existe predileto de Deus.
não existe nada que você faça, do que você já faz, que Deus venha te amar além do que Ele te ama. Se Deus te ama, Ele te ama. Não existe nada que você faça além do que Ele vai te amar, além do que Ele te ama. A mesma coisa acontece, não existe nada do que você faz que desagrada a Deus, que você faça além, para que Ele venha se desagradar ainda mais. Ou seja, se Deus não te amar, não existe nada que você faça que Ele venha te amar menos do que Ele já não te ama, porque pelo que as tuas ações faz com que Deus se afaste de você, mas nessa realidade quem se afasta é você. Então não há nada mais, nada menos do que faça você estar em cima ou embaixo, porque para Deus isso aí não faz diferença. Eu faço mais para Deus e Deus me ama mais do que o presidente da igreja Primitivo Amor Próximo, Raimundo Damião, porque eu sou dedicado. Mentira. Deus ama a todos por igual. E o que eu fizer não vai fazer com que Ele me ame mais do que Ele me ama. Então, isso é graça. A pessoa entendendo isso já é um bom caminho. Porque você entendendo a fraqueza que você tem e as condições que Deus te dá para te entender na tua natureza, porque Jesus viveu a nossa natureza e Ele sabe muito bem naquilo que Ele viveu, que não é tão fácil, e Ele dá um ponto para nós. Dá um ponto porque Ele sabe da nossa fraqueza, Ele sabe dos nossos pensamentos, e Ele sabe que o negócio aqui não é fácil. Aí o versículo 15 diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Nós lemos o versículo 14, nós temos agora o versículo 15 do capítulo 7. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Eita, quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Ele fala claramente que ele não consegue compreender por que ele faz coisas que ele não quer fazer. Ele não consegue compreender por que ele pensa daquela maneira, por que ele age daquela maneira. Ele não consegue compreender que todo o conhecimento que ele tem, toda a dedicação que ele tem com Deus, ele ainda, com todas essas coisas boas em relação a Deus que ele faz, ele ainda faz algumas coisas que ele não compreende porque faz. Que aí ele detesta isso que ele faz. Porque ele fala assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Aí, quando a gente olha essa questão de que, por que pecamos? O apóstolo Paulo está dizendo que eu não compreendo porque eu peco. Eu não compreendo porque eu já faço coisas que não é para mim fazer. Eu não compreendo isso. Aí a gente vai ter alguns pensamentos. Porque eu sou muito fraco, irmão, eu peco porque eu sou muito fraco. É interessante, aí a pessoa vai para o caminho da desbelidade, que é a desculpa para justificar o seu erro através da fraqueza. Mas, se nós olharmos, Deus nos dá as condições para agirmos de acordo com aquilo que podemos carregar. Porque se Deus me dá uma situação que eu não consigo carregar, logo a culpa não é minha. A culpa é de Deus que me colocou algo que eu não consigo. Então não dá para se explicar e não dá para se justificar que através da desbilidade, através da fraqueza, a pessoa peca porque se sente fraco. Não. Cada um sabe o que está carregando e Deus dá de acordo. E outra coisa, ninguém também pode falar: eu estou pecando, mas eu não sei por que eu estou pecando. Porque tem gente falando: eu não sabia que isso era errado. Eu não sabia que isso era condenável pela Bíblia. E aí entra a ignorância. Se isso for verdade, que eu acredito que não é, se a pessoa faz por não saber,
porque existem algumas coisas que a pessoa pode fazer sem saber, mas são coisas menos graves, mas como todo mundo diz que pecado é pecado, então não vai dar em nada. E a pessoa vai ter as suas punições justas. Então acontece é o seguinte, se a pessoa peca e não sabe que está pecando, logo ela é ignorante acerca do que está fazendo. Logo, uma vez que ela não sabe o que está fazendo, ela não pode ser considerada culpada. Então, automaticamente, ela vai ter que ser considerada uma pessoa justa. Mas não é isso que a Bíblia fala. Então, volta a pergunta de novo. Por que pecamos? E aí, mãe? Por que pecamos sabendo que é pecado? Por que pensamos sabendo que aquele pensamento não é correto? Por que agimos daquela forma se aquela ação não é justa? E por que falamos se não é para falar? O que há de tão misterioso nessa maçã envenenada que comemos sabendo que ela é envenenada? E aí, Lene? É bem interessante trazer para esse pensamento que a maçã está aqui, nós sabemos que ela está envenenada, mas mesmo assim nós damos a primeira mordida. E é nisso que o apóstolo Paulo quer fazer, que é como se pecar fosse um mistério, que a nossa natureza pecaminosa nos leva para esse caminho, de tal forma que a única salvação é a graça. Ah, graça, então eu posso pecar de toda forma que eu quero. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que reconhecer que você ainda não está na perfeição total e absoluta, naquela mesma situação onde nossos corpos serão transformados em incorruptíveis. Por enquanto, você ainda é carne, possui a natureza pecaminosa, então não tente ser melhor do que o seu irmão e nem a sua irmã, porque você vai cair do cavalo. Essa é a grande realidade. Então o apóstolo Paulo, que é o nosso maior exemplo de fé, porque está aqui na Bíblia e ele viveu o que viveu, foi o homem de Deus e reconhece que ele tinha essas fraquezas carnais, mas que ele também tinha a orientação de Deus e a ajuda do Espírito Santo. Então ele não dependia de méritos próprios. Eu sou, não. Ele sempre colocava Deus na vida dele. Não, é eu que vivo, Cristo que vive em mim. Então, todas as partes boas que eu faço está em concordância com Cristo que vive em mim, e as coisas ruins que eu faço e que não quero fazer e que depois peço perdão, essas são carnais. Então ele tinha esse jogo de ver as situações e não se entregar de vez. E também não existia nada extremo. Ah, eu sou santo demais que eu nunca vou fazer coisa errada. Não existia isso na cabeça do apóstolo Paulo. Também não existia assim, eu pequei, agora já era e agora eu vou ficar aí no mundo de vez. Ele não levava os extremos. Ele não se achava muito melhor do que ninguém, mais santo do que todo mundo. E também, quando ele cometia alguma coisa, ele reconhecia o seu erro e também não se jogava ao extremo de se lançar no mundo, como faz muitos crentes. Faz um pecadinho, pede perdão na igreja, comete de novo, faz de novo, aí pede perdão, aí faz de novo, pra mim não tem mais jeito. Aí chegou o extremo, eu vou cair no mundão. Aí desculpa, já queria cair no mundão há muito tempo. Chegou ao extremo de ficar pecando e achou que não tem mais solução e que não tem mais jeito. Aí enche a cara de cachaça, se joga na favela, na viela, onde você quiser que ele caia. Porque chegaram ao extremo de não reconhecer sua própria natureza. Então, irmão, quantas vezes você pecar, peça perdão a Deus e continue a caminhada. Falou besteira? Peça perdão a Deus, continue a caminhada. Deu uma recaída? Antes eu fumava escondido, peguei um cigarro, fumei. Peça perdão a Deus, continue a caminhada. Parou de beber, teve uma recaída, bebeu.
continue a caminhada. Isso que é importante, a gente ensinar isso para a igreja, porque se ensinar uma santidade extrema, ninguém vai se salvar, ninguém vai permanecer na igreja. Ninguém vai permanecer na igreja, porque todo mundo faz alguma bobagem. Todo mundo pensa alguma bobagem. Então, automaticamente a gente tem que ter orientação do Espírito Santo para lidar com essas situações, com essas nossas fraquezas. Como Isaías diz lá, parece que é o 42, versículo 3, e que ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará a torcida que fumega. Essa cana quebrada eu não preciso nem dizer quem é, mas se for necessário eu digo. Essa cana quebrada e essa torcida que fumega, que está quase apagando, é eu e você, queira ou não queira. E ele não vai esmagar e nem vai apagar. Quem está falando isso? Isaías, aí uns 600 anos antes de Cristo, fala acerca dessa questão de que ele viria e não esmagaria a cana quebrada, porque era costume dos sacerdotes, dos doutores da lei, os grandes santarrões da vida, de esmagar a cana e lançar fora. Jesus não faz isso com você. Entenda isso. A igreja onde você estava te lançou fora porque você adulterou? Ela não leu o evangelho, ela não segue a Cristo. Os irmãos da sua igreja viraram a costa para você porque você deu uma vacilada? Esses irmãos não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Cristo. Viraram o rosto para você porque você agora não faz mais parte do clube do Bolinha? Então, essas pessoas nunca entenderam e nunca seguiram a Cristo. Elas são seguidoras de um homem terreno que abriu um ministério e colocou uma placa lá, e essa placa ficou famosa, ficou conhecida no Brasil todo. Agora ela acha que eles são representantes de Deus. Aí ficam falando tudo que é fora da Bíblia, como se fosse a autoridade da Bíblia, mas não tem nada com a Bíblia. Então pense bem, você está numa igreja e você errou, e os irmãos viraram as costas para você, e o pastor só te condena, saia daí, porque esse pastor não é pastor, e esses irmãos não seguem a Cristo, e a Bíblia aí não é pregada. O que é pregada é o que eles querem que seja pregada, que não é a palavra de Deus. Então, pense nisso, que isso fique bem fixo na sua cabeça. Então, o versículo 16, nós lemos 14, 16, fala o seguinte: ora, se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. No versículo 15, ele fala assim: o que eu faço eu não compreendo, porque eu estou agindo assim. Mas, por outro lado, se eu fizer alguma coisa boa, eu estou de acordo com a lei. Por quê? Qual era o objetivo da lei? Como é que a lei funcionava? A lei estava ali para apontar o pecado de cada um. Era a lei que dizia: olha, você não pode fazer isso. Não matarás. Não adulterarás. Não terá outros deuses além de mim. Não terás o Deus Mamon na sua igreja, como as igrejas estão fazendo aí. Então ele fala assim, ora, no 16, ora, se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. E aí, o que ele quer? É fazer o que é errado. Mas se ele não faz o que quer, e faz segundo o que a lei quer, então aí sim, ele fala que a lei é boa nessa questão. É o suficiente só dizer onde você está errando? Porque a lei ela tem o poder de te apontar e de te orientar no que você está errando, mas ela não tem poder de te salvar. Então a gente vai ver o peso das situações. A lei de Deus, que aponta o teu pecado, ou o sacrifício de Cristo na cruz pelos teus pecados, que aí te dá condições de salvação. Aí você precisa ver o que é mais importante para você.
Eu aconselho a olhar duas coisas. Aquilo que te orienta, aquilo que te diz o que é certo, o que é errado, e aquilo que te apoia, que é o sacrifício de Cristo, que só vai ter mesmo significado na sua vida depois da morte, ou quando Cristo vier e buscar a sua igreja. Que aí o significado é mais relevante do que agora, porque agora, o aqui e o agora depende muito dessa sua perseverança de continuar firme. Caso contrário, se você se entregar aos extremos de reconhecer a sua falha como não tendo mais solução, aí você está perdido. E aí não há o que se fazer, enquanto não se arrepender. Mas se morrer e não ter se arrependido, aí cabe a Deus julgar no último dia. Depois da morte, segue-se o juízo. E aqui no versículo 17 diz o seguinte: neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. É interessante, o apóstolo Paulo vai falando, olha, o que eu faço eu não quero fazer, mas se eu faço aquilo que eu não quero e faço as coisas boas, eu estou de acordo com a lei. Mas se eu faço e eu sabendo que não é para fazer, por que eu estou fazendo? Porque existe dentro dele o quê? Pecado. O pecado. A pessoa tem que reconhecer que tem pecado aqui dentro. Ainda que esteja perdoado, mas tem pecado aqui dentro. Não tem como. É apagar isso. Enquanto estiver nessa carne, tem pecado aqui dentro. Natureza pecaminosa aqui dentro. Maus pensamentos aqui dentro. Aonde que está a dificuldade em entender isso? Não, mas se eu não usar uma calça comprida, eu estarei santa no santuário do Senhor. Olha minha orelha, não tem nem um brinquinho, meus lábios não estão pintados, meu cabelo está de acordo com os padrões daquela placa de igreja, então eu não tenho pecado, eu sou uma santa do pau oco. Já viu falar do santo do pau oco? Quem já viu falar do santo do pau oco? Eu falar no interior, né? Santo do pau oco. Sabe por que santo do pau oco? É aquele santo que não tinha nada dentro. Parece que era em Minas Gerais, pegava-se aqueles santos e colocava ouro dentro para levar para outro lugar para que os ladrões não pudessem roubar. Só que acontecia algumas situações de que os ladrões descobriram que dentro das imagens dos santos tinham ouro e tinha uns que não tinham. Então esse que não tinha era chamado de santo do pau oco, que não tinha valor nenhum. Estava sem nada dentro. Então é esse. Santas e santos das igrejas que se acham melhor do que os outros, santos dos pau oco, vazio. No caso lá era ouro, no caso agora que é sem o Espírito Santo. Casa adornada, varrida, porém vazia. A igreja está cheia disso. Essas pessoas que se acham mais santas do que a outra são casas varridas e adornadas. Que aí quando o demônio vem, traz mais 8, o estado daquela pessoa se torna pior do que antes. Aí está a grande questão. Eu já conheci grandes pregadores, grandes irmãs do círculo de oração, oravam muito, cantavam muito, pregavam muito, ensinavam muito, e estão lá no mundo. Que a gente diz, poxa, eu não acredito que é esse mesmo cara que está aí usando droga, fazendo tudo de errado, é a mesma pessoa que pregava. A gente dá um nó na nossa cabeça. Naquele tempo me dava um nó, hoje em dia não me dá um nó, porque essas pessoas não reconheceram que dentro dela existia algo que elas deveriam reconhecer e se precaver através da palavra, e foram achando que eram mais santos do que todos, mas eram santos pau-ocos. Casa varrida e adornada, vier esse demônio, trouxe mais um, e aqui está daquela pessoa que não é pior do que antes. Então a gente tem que entender essas coisas. Se a gente não entender isso, a coisa fica séria, como diz aqui no 17. Nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Aí o 18 diz assim, o versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é,
Na minha carne, olha isso, o apóstolo Paulo está tratando só da carne, para te ver que não é coisa fácil. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Ou seja, o bem que é para fazer, e às vezes eu não faço. E ele reconhece isso. Esse reconhecimento de que a gente tem uma dependência, de que algo de fora tem que nos ajudar, e que não é por força própria que nós vamos conseguir as coisas, isso já é uma boa ajuda. Se eu estou aqui e falo da palavra, e ensino a palavra, e eu reconheço que por eu conhecer alguma coisa da Bíblia, e por ter aceitado a Cristo, isso não é o suficiente para eu dizer que através da minha força, através do que eu penso, eu já posso caminhar sozinho. Não, eu não quero caminhar sozinho. Eu não quero caminhar sozinho. Quem caminha sozinho vai se dar mal. Eu quero caminhar com Deus. Eu quero que o Espírito Santo esteja todo o tempo dentro de mim. Não quero viver de aparência, não quero pregar bem, não quero ensinar bem, não quero cantar bem, não quero orar muito, não quero jejuar, não quero nada. Se for para casa estiver vazia e adornada. Todo mundo está vendo que a casa está vazia, está varrida e adornada, mas precisa de habitação de algo. E aquele que chegar, espero que chegue o Espírito Santo. Porque se chegar o demônio, o negócio vai ficar feio. É isso que muitos não conseguem entender. Tem um bocado de crente aí que a gente precisa fazer com que essa casa vazia deles venham a ser habitada pelo Espírito Santo. Aí vem todo dia para o culto, mas a casa está vazia. Aí eu prego muito na igreja, a casa está vazia. Eu canto muito, a casa está vazia. Está tudo bonitinho, adornada, está tudo bonitinho, mas está vazia, não adianta. Não adianta fazer barulho, não adianta cantar bem, não adianta pregar bem, não adianta ensinar bem, se a casa está vazia. E a casa vazia, o texto lá é claro, os demônios vêm, traz mais. Aí você sabe o que acontece. Aí o versículo 19 diz o seguinte: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. É eu que estou falando isso? Olha quem está falando, o apóstolo Paulo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que faço, que não quero, esse faço. Por que ele faz? Porque é inevitável você estando numa carne humana, com uma natureza pecaminosa, que você não peque. Você viu as obras da carne lá? Eu vou ler as obras da carne. Eu vou ver quem é o irmãozinho santinho do pau oco que diz que não faz nenhuma dessas obras da carne. Eu vou ler aqui, eu vou ler porque é importante ler isso. Para esse irmão achar que eu tô de brincadeira. Vamos ver aqui, as obras da carne. Esse é o apóstolo Paulo, uma coisa que eu não quero fazer, eu faço. Obra da carne, está aqui, ó. Vamos lá, Gálatas 5. Eu vou ler porque sabe como é, tem irmãozinho que só acredita se a gente ler. Vamos ver se você é uma pessoa super santa, ao ponto de não fazer nada que comprometa a sua salvação. Ah, não, já estou num patamar, Johnny, eu estou num patamar de espiritualidade que se Deus olhar para mim, ele não vai ver pecado. Então, tá bom, vamos ver se isso corresponde. Então, aqui, ó, Gálatas, capítulo 5, versículo 19, fala o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza. 5,19. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza,
lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias, e aí vem uma tacada final. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. 15 obras da carne. O apóstolo Paulo fala que quem pratica não herdará o reino de Deus. Mas só que aqui está falando que uma coisa que eu faço, eu não quero fazer e tudo, eu faço coisas que eu não compreendo. Parece que ele está se contradizendo. Não, ele está reconhecendo que quem faz aquelas coisas e não tem o auxílio do perdão de Deus, não vai herdar o reino de Deus. Isso quer dizer, então, que nós estamos sujeitos a praticá-las. Mas uma prática feita em relação às obras da carne, sem o reconhecimento de que nós estamos errando, através do arrependimento, condenação na certa. Mas ele não está falando aqui você, uma vez que você aceitou a Cristo, uma vez que você entendeu o Evangelho, você não vai praticar aquilo. Você vai praticar as obras da carne, sim. Ah, irmão, você está sendo muito radical. Então vai nesse pensamento de que você é tão santo que você não pratica nenhuma daquelas obras. Primeiro, se você disser que você não pratica nenhuma daquelas 15 obras da carne, você é mentiroso. A Bíblia fala, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Essa é a primeira questão. Você é mentiroso, irmão. Irmã, você é mentirosa. Você quer dar uma de santarrona aí, porque está pregando e está falando para os irmãos, ou você, professor de teologia, você está achando que você é melhor do que os outros, você é pregador, você acha que é melhor do que os outros, você é irmão do círculo de oração, só porque faz de uma igreja que é conhecida no Brasil inteiro, nem conhece a história da sua denominação, que é mais suja do que o galinheiro, para não falar outras coisas, e você acha que está tudo ok. Não, você pratica ou uma ou duas obras da carne. E o que pratica tais coisas não herdarão o reino do céu. Então, é inevitável que você não pratique uma obra da carne. Então, você precisa reconhecer até onde você vai. Até onde você é dependente. Se você depender do Espírito Santo, se você depender de Deus, você vai superar todas essas coisas. E quando você praticar uma delas, aí sim o perdão vai te alcançar se você reconhecer. Nunca diga que você não faz aquilo. Que o único que foi tentado em tudo aquilo lá, as 15 obras da carne, foi Jesus e não pecou. Não venha querer dar uma de Jesus comigo aqui, não. Tem crente que quer dar uma de Jesus. Ah, eu sou tentado em tudo e não peco. Você não é Jesus. Você é um comedor de arroz e feijão. Só isso. Quem falava isso era o Givanildo, direto. Então, o Dinamo fala assim, porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero eu faço. Isso é o apóstolo Paulo falando, nos orientando. O 20 fala o seguinte, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que eu faço, e sim um pecado que habita em mim. Então é o pecado que faz a gente pecar. Então é bom a gente saber disso. 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então a lei já fala, olha, é o seguinte, você está fazendo o que eu estou dizendo para não fazer, a lei, como se a lei dissesse. É porque você tem mal dentro de você, porque você é pecador. Ah, tá, agora eu estou entendendo. Porque eu faço aquilo que não quero fazer. É porque tenho pecado. Sim, simples. Simples assim. Mais claro do que a água. Você tem pecado. Então eu querer fazer o bem encontra a lei de que o mal reside em mim. Claro, essa é a única explicação. Agora, por que você come a maçã envenenada, sabendo que ela está envenenada, isso é um mistério. Então a gente precisa lidar com os mistérios de Deus.
E aí se chegar a Deus também, que é mistério, que é bênção, que é algo que nós não podemos ver, mas que pode habitar em nós e nos conduzir nesse caminho da verdade. E o 22 fala assim: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha, o prazer nosso tem que ser na palavra, para nos orientar com tudo que queremos fazer e que não queremos fazer, e fazemos, e há toda aquela incompreensão, sabendo que a maçã está envenenada, assim mesmo comemos essa maçã envenenada, e a lei vem, nos orienta, ela vem, nos diz o que fazer, nós reconhecemos o nosso erro, e aí o perdão nos alcança, e aí o nosso prazer está na palavra de Deus. O perdão alcança quando a gente reconhece e não faz mais, né? Porque a partir do momento... O não fazer mais é uma intenção boa. Tipo assim, Jesus falou para aquela mulher samaritana, vai e não peques mais, né? Então, vai e não peque mais, porque nem todo tempo eu estou perto para te livrar, cara. Ela não ia mais viver aquela vida de pecado. Ela, sim, mas muda, a gente... Deus, ele muda a nossa história, muda... Sim, agora não vamos pecar mais. Hein? Não vamos pecar mais. Naquilo que Deus condena, a gente sabe. Sim, aí não vamos mais pecar naquilo. Pode ser que a gente peque, mas não nessa intensidade assim. Mas existe então pecado intenso e pecado menos intenso, sim. Existe. Às vezes, então o mais intenso leva para o céu, o menos intenso não leva? Às vezes, a pessoa não vigiar, pode ser que acontece. Sim, vai acontecer. Palavra ofensiva para alguém. Sem vigiar ou vigiando. E aí já foi. E aí a pessoa já pecou. Isso é um pecado. Sim. E aí a pessoa reconhece que fez aquilo e sim. não faz mais. Não faz mais. Não. É bom que não faça. Essa é a intenção. O apóstolo Paulo não queria fazer, mas ele fez. E ele disse: eu não compreendo. Pelo também tudo que o apóstolo... Não é pelo apóstolo Paulo, não, é pela palavra. Então tá bom. Opa, vamos lá, tá bom. Tá bom, vamos lá. Além falou que a gente não tem que ir pelo apóstolo Paulo tá falando. Onde está escrito? Onde está escrito? Entre apóstolo Paulo e Jesus. Não, mas aqui o apóstolo Paulo não vamos entender para não ter confusão. O apóstolo Paulo aqui não está disputando quem é que tem mais verdade, ele ou Jesus. O apóstolo Paulo sempre diz: eu sou imitador de Cristo. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Ele nunca quis ser melhor do que o Jesus. E tudo que ele ensinou foi porque ele aprendeu com Jesus. Então, peraí, calma. A gente tem que entender o seguinte. Se a gente não aceitar o que o apóstolo Paulo está falando na palavra, aonde estão as palavras do apóstolo Paulo? Na Bíblia. Então, a gente vai entender que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então você entra naquele conceito de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então você separa, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. É assim que tu pensa? Ou ela é tudo a palavra de Deus? O que está escrito você crê ou não? Porque o apóstolo Paulo está falando aqui, está na palavra de Deus. Então eu, Johnny Lima, professor Johnny Lima, acredito que de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. Tudo que tiver escrito aqui, eu tenho que aceitar como palavra de Deus. Se eu for no pensamento da Lene, dizendo que eu não tenho nem que aceitar tudo que o apóstolo Paulo fala, eu estou dizendo, em outras palavras, que a Bíblia não é a palavra de Deus e que ela contém a palavra de Deus. Ou seja, tem coisas que é de Deus e tem coisas que não é de Deus. Então aí tu tem que se decidir. Ou você aceita o que o apóstolo Paulo está falando. Eu aceito no sentido... Não existe. Não existe. Eu sou pecadora, mas sim, aquilo que Deus já me orientou para não fazer. Não, você aceita o que o apóstolo Paulo... Não. Sempre orando, né? Só uma vez, sempre orando, Deus me livra. Sim, mas você aceita o que o apóstolo Paulo está falando? Algumas coisas, sinceramente, não. Então você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, Então é uma. Aí eu respeito. Então você está falando que não é assim. Você tem que ter um pensamento. Ou você aceita que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é para você, porque você falou que não aceita o que ele escreveu. Então você está tirando coisas porque eu vou explicar novamente para te entender. É assim. Tem dois grupos de pessoas dentro da teologia. Tem uns que dizem que
A Bíblia é a palavra de Deus, quer dizer que tudo que está registrado, tudo que está dito é a palavra de Deus. Eu creio nisso de coração. Agora tem o outro grupo que diz não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ou seja, ela diz, olha, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, isso aqui foi ele que falou, não foi Deus. Então, essas pessoas fazem essa divisão e até hoje elas se confundem porque elas não sabem dizer o que realmente é de Deus e o que não é. Então, tem essa confusão do que eles contêm. Então, a Lene está indo nesse caminho, não sei se é consciente ou inconsciente. Ela está indo nesse caminho dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Que a Bíblia contém a palavra de Deus. Porque se tu fala assim, eu não aceito o que o apóstolo Paulo está dizendo, onde é que está escrito o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu aceito assim. Não, onde é que está dizendo? Eu sou consciente daquilo que Deus não quer que eu faça. Não, estou falando da Bíblia. Não, tu falou... Não me permite fazer, não é verdade? Para finalizar essa conversa, você crê no que o apóstolo Paulo escreveu na Bíblia? Para finalizar. Não é porque isso não vai ser daqui. Porque já está claro que tu não crê na Bíblia como a palavra de Deus. Eu creio, mas nesse sentido de Deus. Não existe sentido. Não existe nesse sentido. Não, eu estou falando do que está escrito. Porque senão a gente vai viver uma vida de. Não, de aí. aparência, Mas tu que está dizendo. Mas é exatamente o que vai. A aula está falando o tempo todo de viver de aparências. Pois é. Pessoas que às vezes acham que são santas, mas não são. Que são corretas, mas não são. Eu falei várias vezes, não falei aqui da casa vazia, adornada, que não tem habitação, que a pessoa tem uma boa aparência, prega bem, fala bem, vive bem, ora bem, não sei o que, mas a casa está vazia. O tempo todo eu estou falando sobre isso, e o apóstolo Paulo está fazendo nós entendermos a nossa própria natureza. Sim, então não existe nada que você possa dizer assim, que você vai entrar num patamar, que você vai dizer, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou pecar. É impossível. É possível viver a vida sem pecado no dia que você conheceu a verdade? Sim ou não, Lene? Não. Ah, então pronto. Então você está de acordo com o apóstolo Paulo. Eu não sei de onde você tirou a ideia de que você não deve aceitar. Eu estou falando desse sentido. Se, tipo assim, se eu faço alguma coisa que eu já sei que aquilo não é. Sim. Aí eu vou e faço. Aí eu estou vivendo uma vida de mentira. Aí isso é você que está dizendo. Então, vai pelo que o apóstolo Paulo está dizendo. Aí eu aceito Jesus, que aí, faço aquilo. Porque se a gente for pelo teu pensamento, se a gente for pelo teu... Se a gente fala que quando Deus ele nos converte, ele vai tirando. Então, ele vai tirando as nossas vidas. Então, segundo o teu conceito, que uma pessoa que bebia e quando ela teve uma recaída, isso que significa o que para ti? A pessoa bebia, aí ela passou 2, 3 anos na igreja e depois voltou a beber. Aí, o que significa para vocês? Que não tem mais jeito para essa pessoa? Sim, tem. Então. Mas por que ela caiu? Porque ela bebeu, se ela sabe que a bebida não era boa para ela. Por que ela bebeu? Por que ela comeu do veneno, da maçã envenenada, que é a bebida, sabendo que aquilo desgraçou a vida dela antes? Por quê? Por quê? Porque não teve força. É igual uma pessoa... Não teve força? Ah, então entrou naquilo que eu falei. Ah, não teve força. Não teve força. Então, o que eu falei no início sobre debilidade, a justificativa de dizer eu sou fraco demais. Para te ver que eu falei antes, porque eu sabia como é que está a mentalidade do povo. O povo tenta justificar o seu pecado dizendo, porque eu sou fraco demais. Porque eu não consegui. Por quê? É exatamente isso. Essas desculpas que não combinam. A pessoa tem que reconhecer que ela está numa natureza pecaminosa e que ela aceitou a Cristo e a natureza pecaminosa fez com que ela voltasse a beber, mas que ela também tem respaldo na Bíblia que ela pode voltar e pedir perdão e continuar a vida dela. E se ela voltar a beber de novo, ela pode pedir perdão e voltar de novo. E se ela cair de novo, ela pode voltar quantas vezes quiser. É isso que você tem que entender. Quando ele fala, vai e não peque mais, isso não significa necessariamente que a pessoa não vai mais pecar. Não significa necessariamente isso. Então, quem acha isso, não sabe a natureza que está vivendo. Não sabe.
Se eu falo para minha mãe faz uma coisa errada, fala, mãe, vai e não peque mais. Automaticamente é um conselho que eu faço para ela não fazer isso, para que não suceda coisa pior. Então a gente vê o caso da mulher samaritana, Jesus fala, olha, vai e não peque mais, para que não suceda coisa pior. Hoje você está sendo, a sua pele está sendo livrada pelo que eu tenho a dizer, esses homens que são pecadores te acusam de pecado. Vai e não peque mais para que não te suceda coisa pior. Ou seja, nem todo o tempo eu estou perto. E se tivesse acontecido isso aqui e eu não tivesse aqui para escrever no chão, dizer que não tiver pecado, lança a primeira pedra. Se nada disso acontecer, o que aconteceria com ela? Ela seria apedrejada. Não seria uma coisa ruim? Então pensa bem. Só isso, só depois se decide. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ou se ela contém. Que pelo que eu vejo, você tem que crer. Está escrito, você tem que crer. Ou você crê ou você não crê que está escrito. Eu creio na palavra de Deus e o que está escrito é isso. O apóstolo Paulo quer escrever aqui e eu creio. Tem uns teólogos aí que dizem que o apóstolo Paulo não foi o que realmente ele disse, mas eu creio sim que ele foi um escolhido de Deus, eu creio sim que Deus agia na vida dele, e quando ele fala que Cristo vivia nele, e ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele fazia tudo o que Cristo mandou fazer, e ele não inventou nada dele, ele não quis glória para ele, nada, ele só quis viver, e com isso ele perdeu a vida por amor ao Evangelho. Então eu vou dar um pontinho sim para o apóstolo Paulo aqui sim, e o que ele me orientar, o que ele dizer, como ele viveu, sendo homem de Deus, e reconheceu que na natureza dele existia essa fraqueza da carne. Fala do espinho na carne, que alguém interpreta de qualquer forma, ou todos pensam de como querem pensar, mas que na realidade ele nos ensina com sinceridade. Agora, se ele não ensinasse com sinceridade, o apóstolo Paulo ficava dizendo o tempo todo, não, depois que você conhece a verdade, não pode mais fazer coisa errada não. Mas nenhuma parte ele fala isso. Ele fala dessa ajuda, ele fala dessa dependência de Deus, ele fala da fraqueza humana. E tudo isso tem que ser levado em consideração, porque senão a gente vai continuar nesse pensamento da Assembleia de Deus, Mistério de Belém, da Deus e Amor, que todo mundo lá, uma vez que conheceu o Evangelho, não pode mais pecar, não pode mais fazer mais nada errado. Está na natureza pecaminosa. É impossível não pensar alguma coisa errada. Agora, depois que o corpo for transformado, tiver o arrebatamento da igreja, é outra coisa. Está aqui nessa carne, sem chance. Até hoje eu não vi um homem igual a Jesus, que vai ser tentado em tudo e não pecar. O senhor conhece aí? Conhece alguém aí? Que foi tentado em tudo e não pecou além de Jesus? O senhor conhece, mãe? Não conheço. Nem o apóstolo Paulo. Nem Moisés, ninguém, nem Billy Graham, que já não está mais aqui, ninguém. E todos eles reconheceram as suas falhas, os seus maus pensamentos. Tem que ter a mente aberta. Então o 23 diz o seguinte, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreia contra a lei da minha mente. Olha, vamos lá, mas vejo nos meus membros, você é membro da carne. Outra lei, então existe outra lei, a lei da carne, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Você vê que é uma luta constante. Quem acha que é coisa fácil, é uma luta constante entre o espírito, entre o servir, o fazer o correto, entre essa natureza pecaminosa direto. Não tem como fugir disso. Aqui a gente vai lutar, perseverar. Né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é uma luta constante, não tem como escapar disso. A gente vai ter que depender de Deus, a gente vai ter que receber as instruções, tem que ouvir o que o apóstolo Paulo tem a dizer, porque ele está aqui, está no canon, está na palavra de Deus, a gente tem que aceitar, não vamos deixar ninguém fazer a nossa cabeça dizendo que uma coisa do apóstolo Paulo eu aceito, outras coisas eu não aceito. Vamos tirar isso, não é coisa de Deus.
A gente tem que pensar nisso, tem que aceitar sim o que o apóstolo Paulo está dizendo e botar como instrução na nossa vida e caminhar. Porque se ele fez isso e deu certo, e ele chegou ao fim e foi vitorioso, o morrer para mim é lucro, então ele está partindo em paz com Deus. Quem quiser trilhar outros caminhos, fique à vontade, mas eu vou seguir aqui as orientações do apóstolo Paulo. Aí eu finalizo aqui dizendo, é o penúltimo agora aqui. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E agora? Desventurado é miserável, né? É quase assim, desventurado aquele que não tem bem-aventurado aquele que é feliz ou abençoado. Desventurado é aquele que, na natureza que ele está, ele nem pode dizer que ele é o que deveria ser diante de Deus. Desventurado, oh meu miserável, isso aí, ou se é aquele sem graça, aquele sem realmente estar dentro da bênção do que deveria estar. Desventurado homem que sou, em outra tradução fala miserável, né? É uma tradução. Quem me livrará do corpo desta morte? Olha aí, ó, olha a pergunta, é uma pergunta que o apóstolo Paulo. Olha, aquilo que eu quero fazer, que é para mim fazer eu não faço, e aquilo que não é para fazer eu faço, eu não compreendo por que faço, eu não sei, a lei me diz para não fazer, mas eu faço, e eu vou nessa luta constante entre a carne e o espírito, e eu não sei mais o que fazer. Quem vai me livrar? Aí ele faz uma pergunta, quem vai me livrar? Poxa, eu quero ser santo, eu não quero pensar besteira, eu não quero fazer besteira, eu não quero agir contrário à palavra, mas eu faço, e aí? Eu quero, tá aqui o bem para fazer, mas eu estou fazendo mal, o que eu faço então? Eu sei que essa maçã amaldiçoada aqui está envenenada, mas a si mesmo eu como. Miserável, sim. Então, aí ele pergunta, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem? Ele já dá a entender que por ele esquece. Então, irmãzinhas, que vocês que estão me assistindo, que se acham melhor do que os outros, quem vai te livrar do corpo desta morte? Quem vai te livrar desses maus pensamentos, dessas coisas que você faz e que você sabe que é errado, mas você precisa de uma solução. E não adianta viver de uma aparência que não é aquilo que corresponde. Aí no 25 ele responde, para nós finalizarmos. No 25 ele dá a resposta para tudo. Graças a Deus, ele fala assim, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, quem? Graças a Deus por quem? Por Jesus Cristo. Pela morte de Jesus, pelo sacrifício de Cristo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o que você comete no corpo, o que você faz e o que não é para fazer, por Jesus Cristo, graças a Deus, como disse o apóstolo Paulo, que você tem esse caminho para buscar, esse caminho para trilhar. Então, tudo que eu fizer, seja com verdade ou em verdade, em arrogância ou por porfia ou por não verdade, a graça me alcança. E esses que pregam, ainda que não seja com verdade, mesmo assim o apóstolo Paulo vai dizer assim, graças a Deus que ainda o evangelho está sendo pregado. Essas pessoas precisam ser orientadas acerca do que elas fazem,
Estão pregando, estão ensinando, mas a casa está vazia e está adornada, e qualquer hora um demônio pode habitar ali e o estado daquela pessoa pode se tornar pior. Sim, nós sabemos disso, nós orientamos, nós falamos, mas esse povo não leva a sério. Então, quando esse povo não leva a sério e continua pregando, continua ensinando, continua cantando com a casa vazia, eu só tenho a tirar uma coisa boa daí, que pelo menos o evangelho está sendo pregado. E você acha que essas palavras são minhas? Essa alegria é minha, você acha que essa alegria é minha ou eu estou sendo orientado a ter essa alegria? De que embora a pessoa não esteja de acordo com a palavra, mas está pregando e alguém está ouvindo o evangelho, você acha que essas palavras são minhas? Sim ou não? Não. Eu não vivo o que eu digo, eu vivo o que a palavra diz. E quem diz isso? E quem diz isso? Ah, meu Deus. Quem diz isso? Quem? O apóstolo Paulo, Lênin. O apóstolo Paulo. Esse é que está dizendo. Vamos ler aqui. O apóstolo Paulo está dizendo. Não sei que até que você vai dizer também que você não aceita, né? Então, isso aí já é um problema pessoal. Você e ele. Filipenses capítulo 1. Versículo 15. Vou ler até o 18 aqui. Eu amo o apóstolo Paulo nas suas palavras, porque ele nos faz entender a nossa natureza e lidar com essas pessoas que se acham santarrões. A gente tira algum proveito disso, pelo menos está pregando o evangelho. Olha aqui, pai. É Filipenses capítulo 1, versículo 15. Vou ler até o 18 aqui, que aí fez com chave de ouro, já entrego para meu pai, a gente já vai embora para cá em paz, e a Lene vai refletir se ela vai aceitar as palavras do apóstolo Paulo ou não. Então vou aqui, olha o que diz aqui, no capítulo, Filipenses capítulo 1, versículo 15, eu vou ler até o versículo 18. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por porfia. Outros, porém, fazem de boa vontade. Este por amor, sabendo que eu estou incumbido de defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Aí o 18, para fechar com chave de ouro. Todavia, o que me importa, o apóstolo Paulo fala isso, eu falo, professor Johnny Lima, o que me importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Sempre ficarei feliz se as pessoas pregam com sinceridade ou se não pregam com sinceridade, e se são fiéis a Deus e se não são infiéis a Deus. O que me importa é que o evangelho está sendo pregado. Quem está dizendo isso? O apóstolo Paulo. Estou orientando, estou falando, estou fazendo a pessoa entender a sua própria natureza pecaminosa. Que a pessoa não é como Jesus, que vai ser tentado em tudo e não vai pecar sim. Mas se não quiser entender isso, eu digo amém. Mas você quer continuar pregando? Sim, então pregue. Com a casa vazia, abandonada, se um dia o demônio pegar, fazer o quê? Vai para o mundo e vai fazer o que fez. Mas o que é que eu tenho a ver com isso? Pelo menos, enquanto estiver aqui, e receber a orientação e não aceitar a orientação da sua própria natureza, e reconhecer, nós temos que conhecer o inimigo que a gente está lidando, para a gente usar as armas certas. Quem não conhece o inimigo, usa qualquer arma e não faz efeito. Mas quando você conhece o inimigo, que é a tua própria carne, e você sabe como lidar com ela, e você pedir a ajuda do Espírito Santo e dependência de Deus, aí sim, você consegue caminhar. Agora, se tem essas pessoas cabeça duras, que querem continuar pregando, querem continuar ensinando, não querem reconhecer que a sua natureza pode levar eles a fazerem coisas erradas,
e acham que são santarrões, melhor do que todo mundo. Então, o que me importa é que eles preguem o evangelho, como o apóstolo Paulo falava aqui. Eu vou ler de novo, para depois finalizar, pai. Filipenses, capítulo 1, versículo 18. Todavia, o que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por desculpa, né? Quer por verdade, também com isto me regozijo. E sim, sempre me regozijarei. Pregou o evangelho para mim, é o que importa. Ah, irmã, ela não está bem, o que me importa? Ela está recebendo uma orientação? Se ela receber a palavra, ela vai se arrepender e pedir perdão. Ah, mas não quer pedir perdão, ela só quer pregar. Então prega, irmão, prega. O que importa é que aquele que está ouvindo o evangelho vai aceitar Cristo, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E aí sim a gente vai chegar àquilo que a gente almeja. Que Deus abençoe.